Audiolivro O Poder Secreto do Espírito Santo. Autor Benny Hinn. Narração Adailton de Jesus. Ajude a palavra de Deus a ter mais relevância no YouTube. Curta, comente e compartilhe os vídeos deste canal. Vamos, portanto, ao audiolivro. O Senhor salvou-me maravilhosamente por meio de um colega estudante quando eu tinha 19 anos, embora já tivesse tido gloriosos encontros com o Senhor por meio da oração, através de sonhos e visões. Antes do meu renascimento espiritual, eu tinha tentado ajustar-me a todas as diretrizes e orientações prescritas por aqueles que exerciam autoridade sobre mim. Tinha observado todas as tradições ligadas à educação católica e honestamente tentei obedecer àqueles que eu encarava como representantes de Deus em minha vida. Eu era um bom cristão, era um ótimo aluno e agia conforme era instruído pelas freiras, fazer o sinal da cruz quando passava diante de uma igreja católica, rezar regularmente e essas coisas semelhantes. Eu me considerava um bom cristão, embora não me sentisse completo e nem realizado. Imediatamente, depois de minha experiência de salvação, comecei a frequentar uma igreja que tinha 3.000 jovens no centro de Toronto. Eu não estava acostumado com aquele tipo de reunião carismática, com suas reações espontâneas e imprevistas em vários níveis de volume. Sintonizava-me melhor com atividades previstas, reservadas, deliberadas. Aquelas eram pessoas diferentes, elas se abraçavam umas às outras e a alegria parecia irradiar de sua fisionomia. Naturalmente, na época, eu nada sabia a respeito do movimento carismático, só sabia que não estava em um ambiente com o qual eu estivesse familiarizado. Parcialmente por causa de minha avaliação equivocada a respeito da espiritualidade, minha mais séria reação veio algum tempo mais tarde, depois de eu haver sido batizado no Espírito Santo. Percebi que estava observando muito certo homem que eu pensava ser o indivíduo mais espiritual que havia na igreja. Eu observava como ele erguia as mãos quase constantemente. Seu corpo balançava um pouco, seus lábios tremiam, os seus olhos olhavam para os céus. Quando ele orava naquele idioma desconhecido, línguas, ele sempre dizia a mesma coisa, como se estivesse repetindo algo, por muitas vezes sem conta. Sempre que eu o ouvia orando, era sempre a mesma coisa. Ele se sacudia e dizia a mesma coisa. Ingênuo e faminto pelas coisas de Deus, dirigi-me a ele, certo dia, e perguntei se poderia conversar com ele. E ele pareceu bastante amigável. Estou faminto por mais de Deus, falei. Como poderei achar aquilo pelo que estou procurando? Ele olhou para mim e perguntou: você já foi batizado no Espírito Santo? Sim, respondi, ansioso por receber maior orientação. Você fala em línguas? Tornou ele a indagar. Sim, repliquei. Ele olhou para mim e disse em um tom de sabedoria prática: e o que mais você quer? Fiquei chocado e, após um momento discreto, afastei-me em silêncio. E o que mais eu quero? Pensei. Se isso é tudo quanto há, não tenho certeza de que há nisso muita coisa. Mas eu queria mais de Deus. Eu queria mais e, desesperadamente, eu queria muito mais de Deus. Pois em minha alma eu estava certo de que havia mais para mim.
As páginas da Bíblia assim me segredavam, mas eu mesmo não sabia o que fazer, não sabia o que Deus estava oferecendo e nem como obter a oferta. Ninguém parecia capaz de ajudar-me. Mudei-me de igreja em 1973 e conheci uma pessoa admirável. Era o Jim Pointer, um ministro metodista livre que se tornou um bom amigo e que um dia me fez conhecer o ministério de Kathryn Kuhlman. Isso pôs em movimento os eventos que descrevi anteriormente. De outra sorte, eu não teria aprendido acerca da maravilhosa presença de Deus e da unção do Espírito Santo, ambas as quais destinam-se a todos os crentes. O Senhor nos quer dar muito mais do que muitos de nós acreditam ser possível. Quero compartilhar com você as coisas que o Senhor me tem ensinado. Desde aquele dia admirável em que Ele soltou a minha língua e começou a adotar-me para o ministério. Essas maravilhosas possibilidades também são para você. Minha oração é que Deus te inspire e te faça avançar muito mais do que você imagina, a fim de que juntos possamos cumprir o seu plano para o período extraordinário no qual estamos vivendo. Como tudo começou. Antes que eu compartilhe das maneiras pelas quais o Senhor me ensinou e me concedeu poder para o ministério, quero levá-lo de volta a algum tempo anterior, prestando-lhe maior discernimento, tanto aquele glorioso dia em Pittsburgh, quando me encontrei com o Espírito Santo em uma reunião dirigida por Kathryn Kuhlman, aquele dia de 21 de dezembro de 1973. Aquele dia começou às 5 horas da madrugada, na manhã subsequente em que meu amigo Jim Pointer e eu tínhamos feito uma viagem em companhia de um numeroso grupo em um ônibus alugado de Toronto a Pittsburgh, em meio a uma terrível tempestade de neve. Apenas 4 horas antes tínhamos ido deitar-nos em nossas camas em um hotel. Jim insistiu que fôssemos até a primeira igreja presbiteriana no centro de Pittsburgh, aí pelas 6 horas da manhã, pois, de outra sorte, não conseguiríamos assento. E assim, ainda estava escuro como breu quando chegamos. E mesmo assim, já haviam centenas de pessoas presentes, embora supostamente só dentro de 2 horas as portas seriam abertas. Fazia um frio congelador e eu estava vestido de tudo quanto eu havia levado: botas, luvas, cachecol. Ser um homem pequeno envolve algumas vantagens. Fui avançando palmo a palmo até as portas, puxando Jim atrás de mim. Eu quase não podia acreditar que houvesse tanta gente. É assim mesmo, todas as semanas, aqui sempre está lotado, comentou uma mulher. Enquanto eu estava de pé, de repente comecei a vibrar, como se alguém tivesse agarrado o meu corpo e começado a fazê-lo estremecer. Por um momento pensei que o ar gelado me estivesse fazendo tremer. Mas não era isso. Eu estava vestido confortavelmente e não sentia frio. Um estremecimento incontrolável tinha tomado conta de mim. Como assim? Eu nunca vi isto antes. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Eu não conseguia parar. Estava por demais embaraçado para falar com o meu amigo a respeito do que estava acontecendo comigo. Mas eu podia sentir que meus próprios ossos se estavam entrechocando.
Eu sentia mais forte os estremecimentos nos joelhos e na boca. Que está acontecendo comigo? Perguntei a mim mesmo. Será o poder de Deus? Eu não estava entendendo nada. Xarabacantaramanaias. Uma corrida para a frente. As portas estavam prestes a abrir-se e a multidão pressionava para a frente ao ponto de eu quase não poder me movimentar. No entanto, a dimensão não parava. Xarabacantaramanaias. Disse Jim: Benny, quando aquelas portas se abrirem, corra o mais depressa que você puder. Perguntei: por quê? Ele respondeu: meu amigo, se você não correr, passarão por cima de você. Ele já tinha estado ali em outra ocasião. Eu jamais tinha pensado que algum dia eu participaria de uma corrida para ir a uma igreja. Mas ali estava eu. E, quando as portas se abriram, parti rápido, como se fosse um corredor dos 100 metros nas Olimpíadas. Passei na frente de todos, mulheres, idosos, jovens, todos eles. De fato, corri para a primeira fileira de assentos e tentei sentar-me, mas um porteiro me disse que a primeira fileira já estava reservada. Mais tarde, tomei conhecimento de que o pessoal administrativo da senhorita Kuma escolhia a dedo quem poderia sentar nas primeiras fileiras. Ela era tão sensível ao Espírito Santo que queria que somente apoiadores positivos dedicados à oração se sentassem bem na frente dela. Com meus severos problemas de gaguez, eu sabia que seria inútil argumentar com o porteiro. A segunda fileira de assentos já estava totalmente ocupada, mas Jim e eu encontramos 2 lugares na terceira fileira. Ainda se passaria mais 1 hora antes de o culto começar, e assim tirei minha capa, minhas luvas e minhas botas. Quando relaxei um pouco, percebi que estava tremendo, ainda mais do que antes. Simplesmente eu não conseguia dominar-me. As vibrações percorriam meus braços e minhas pernas, como se eu estivesse amarrado a alguma espécie de máquina de agitar. A experiência era totalmente desconhecida para mim. Para ser honesto, eu estava assustado. Quando o órgão começou a tocar, tudo em que eu podia pensar era que eu estava tremendo. Mas não era essa uma sensação doentia. Não era como se eu estivesse sendo afetado por algum resfriado ou vírus. De fato, conforme o tempo passava, mais aquilo se tornava bonito. Era uma sensação incomum que nem ao menos parecia física. Naquele momento, como se não tivesse saído de parte alguma, apareceu Catherine Kuma. Em um instante, a atmosfera dentro do edifício pareceu eletrificar-se. Eu não sabia o que esperar. Não sabia coisa alguma em meu redor. Não houve vozes, nem anjos celestiais cantando, nada. Tudo quanto eu sabia era que eu estava tremendo há mais de 3 horas. E então, quando os cânticos começaram, notei que eu estava fazendo algo que nunca tinha esperado fazer. Eu estava de pé, minhas mãos estavam erguidas e as lágrimas, sim, as lágrimas desciam pelo meu rosto enquanto todos cantavam um hino. Quão grande és tu! Era como se eu tivesse explodido. Nunca antes as lágrimas me tinham descido tão depressa rosto abaixo. E depois ainda falam de êxtase. Era um sentimento da mais intensa glória. Eu não estava cantando da maneira como normalmente canto na igreja. Estava cantando com todo o meu ser. E quando chegamos às palavras: canta minha alma, meu Salvador e Deus a ti, literalmente eu estava cantando
com a minha própria alma. Eu me sentia tão perdido no espírito naquele hino que foram necessários alguns momentos para que eu percebesse que havia parado aqueles estremecimentos, mas a atmosfera do culto prosseguia. Penso que eu tinha sido arrebatado. Eu estava adorando acima de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Era como ter enfrentado a verdade espiritual face a face. Se alguém estava sentindo a mesma coisa, não sei dizer. Em minha experiência de jovem crente, Deus já havia tocado em minha vida, mas nunca como naquele dia. Como se fosse uma onda. Estando eu ali de pé, enquanto continuava a adorar ao Senhor, abri os olhos para olhar ao redor, porquanto de súbito senti uma lufada de vento. Eu não sabia de onde o vento estava vindo. Era gentil e suave como uma brisa. Olhei para as janelas com vitrais coloridos, mas estavam todas fechadas e tinham sido postas alto demais para permitirem que aquela brisa entrasse. A brisa incomum que eu sentia, entretanto, assemelhava-se mais a uma onda. Senti que me desceu por um braço e subiu pelo outro. Eu sentia que a brisa realmente se movia. O que estava acontecendo? Poderia eu reunir coragem suficiente para dizer o que estava sentindo? As pessoas talvez pensassem que eu estava enlouquecendo. Durante o que me pareceu uns 10 minutos, as ondas daquele vento continuaram a passar por mim. E, então, senti como se alguém tivesse envolvido o meu corpo em um puro cobertor, um cobertor de calor. Catherine começou a ministrar ao povo, mas eu estava tão absorvido pelo Espírito Santo que nada mais realmente me interessava. O Senhor estava mais perto de mim do que jamais estivera antes. Eu sentia necessidade de falar com o Senhor, mas tudo quanto eu podia sussurrar era: querido Jesus, por favor, tem misericórdia de mim. Eu disse novamente: querido Jesus, por favor, tem misericórdia de mim. Eu me sentia muitíssimo indigno. Eu me sentia como Isaías quando entrou na presença do Senhor, que disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. A mesma coisa acontecia quando as pessoas viam a Cristo. Elas imediatamente percebiam a sua própria imundícia, a sua urgente necessidade de purificação. Foi o que aconteceu comigo. Era como se um gigantesco holofote estivesse enfocando a sua luz sobre mim. Tudo quanto eu podia ver eram as minhas fraquezas, as minhas falhas e os meus pecados. E eu proferia por muitas vezes em seguidas: querido Jesus, tem misericórdia de mim. Foi então que eu vi uma voz que me pareceu inconfundivelmente do Senhor. Era muito gentil, mas inequívoca. Ele me disse: minha misericórdia é abundante sobre ti. Minha vida de oração, até aquele ponto, tinha sido a de um crente médio, normal. Mas naquele momento, naquela reunião, eu não estava apenas falando ao Senhor, Ele estava falando comigo. Oh, que tremenda era a comunhão que eu sentia! Eu quase nem percebia que aquilo que estava acontecendo
comigo na terceira fileira da primeira igreja presbiteriana de Pittsburgh era apenas uma prelibação daquilo que Deus tinha planejado para o meu futuro. Aquelas palavras retiniam em meus ouvidos: minha misericórdia é abundante sobre ti. Sentei-me chocado e soluçando. Simplesmente nada havia em toda a minha vida que eu pudesse comparar com o que estava sentindo. Fui de tal maneira cheio e transformado pelo Espírito Santo que nada mais me interessava. Eu não me importaria se uma bomba nuclear atingisse Pittsburgh em cheio e se o globo terrestre inteiro se partisse pelo meio. Naqueles momentos eu me sentia conforme a palavra de Deus descreve em Filipenses 4, versículo 7, que diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações. Jim me havia contado sobre os milagres que tinham lugar nas reuniões dirigidas pela senhorita Kathryn Kuhlman, mas eu não fazia a mínima ideia sobre o que haveria de contemplar nas 3 horas que se seguiram. Pessoas surdas de súbito começaram a ouvir. Uma mulher levantou-se de uma cadeira de rodas. Houve testemunhos de curas de tumores, artrites, cefaleias e muito mais. Os críticos mais severos de Kathryn têm desconhecido as curas genuínas que têm ocorrido nas reuniões dirigidas por ela. O culto foi demorado, mas pareceu-me como um momento fugídio. Nunca em toda a minha vida eu tinha sido de tal modo comovido e tocado pelo poder de Deus. Em uma reunião posterior, pouco depois daquele maravilhoso encontro com o Espírito Santo, voltei a outra reunião dirigida pela senhorita Kuhlman, quando ela então discorreu sobre o preço que ela tivera que pagar pela unção em seu ministério e pelo segredo do poder do Espírito Santo. Ela falou sobre a morte para o próprio eu, sobre a necessidade de carregar a cruz, de pagar o preço, e por várias vezes disse: qualquer um de vocês, ministros, pode possuir aquilo que eu tenho, se ao menos quiser pagar o preço. Naquele culto, comecei a entender que existe uma experiência superior, algo mais do que apenas a presença do Espírito Santo. Há uma unção, há um poder dado para o crente poder servir, e que isso vem através do pagamento do preço. Compreendendo o preço da unção. Em que consiste esse preço? Foram necessários muitos anos para que eu chegasse a essa compreensão, a qual agora quero compartilhar com você. Disse Davi no Salmo 63: ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim no santuário te contemplo para ver o teu poder e a tua glória. Davi tinha percebido um lampejo do poder e da glória de Deus e agora estava anelando por eles. Porém, como ele poderia obter esse poder e essa glória? Foi ao considerar essa passagem que o Espírito Santo começou a abrir meus olhos e fazer-me entender o que a senhorita Kathryn Kuhlman queria dizer acerca de pagar o preço e acerca da mortificação. Davi declarou que a sua carne almejava por Deus, ao mesmo tempo que a sua alma se sentia sedenta. Entre mentes, Isaías, capítulo 26, versículo 9, afirmou que, com seu espírito, ele procurava diligentemente por Deus. Assim sendo, temos a carne anelante por Deus e a alma sedenta por Deus.
e o espírito procurando por Deus. É digno de nota que nos relatos mosaicos acerca do tabernáculo achamos estes pontos: o átrio externo, que simboliza a carne, o lugar santo, que simboliza a alma, e o santo dos santos, que simboliza o espírito. O anelo ocorre no átrio exterior, a sede ocorre no lugar santo e a procura ocorre no santo dos santos. E assim, quando anelamos por Deus, entramos em oração, que é o ponto onde Deus começa a tratar com a carne a fim de crucificá-la. Esse é um lugar de luta, pois quando dobramos os joelhos a cada dia, tudo quanto podemos pensar a princípio é na culpa, nas nossas falhas e nas nossas profundas necessidades. Repetimos nossas declarações por muitas e muitas vezes, enquanto que Deus parece estar a milhões de quilômetros de distância, e perguntamos se estamos chegando a algum lugar. Queremos cair no sono, iniciar um período de descanso, qualquer coisa. O que não percebemos de imediato é que, quanto mais tempo nos demoramos a orar, menos da carne permanece conosco. Esse tipo de morte começa quando estamos prostrados de joelhos. E, em breve, quando Deus terminar de crucificar a carne, percebemos que houve um irrompimento, sentimos-lo mesmo, e de súbito nossas orações tornam-se reais. Um rio começa a jorrar de nosso interior e nossas palavras passam a revestir-se de significado. A presença de Deus aparece e algo bem real nos acontece. Talvez até comecemos a chorar. Esse irrompimento pode durar por meia hora, 1 hora, ou mesmo por mais tempo. Durará o tempo que for necessário, no caso de cada crente. Tudo dependendo de onde nos achamos com o Senhor e de nosso relacionamento com Ele. Deus precisa acabar com os ídolos e com os pecados ocultos no coração do crente. Quaisquer Isaques que estejam ocultos em nosso coração precisam morrer. Era isso que Deus estava fazendo com Abraão. Se você não tiver orado faz muito tempo, então não poderá esperar que esse irrompimento ocorra somente depois de alguns minutos. Lembremos-nos que essa é uma questão diária. O irrompimento não ocorre de uma vez para sempre, disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31. Cada dia morro. Haverá um conflito cada vez que entrarmos nessa forma de oração. A presença e a unção não nos são dadas somente porque morremos faz 20 anos, mas nos são conferidas hoje porque morremos hoje pela manhã. Deus não se utiliza de restos. E quando eu uso esta linguagem dizendo que precisamos estar morrendo a cada dia, eu me refiro à renúncia, eu me refiro ao abandono de pecados, eu me refiro a ser transformado, deixar o Espírito Santo te transformar interiormente e nascer de novo. Você sabe quando houve o irrompimento na sua vida, porque o senso de culpa desaparecerá. A ausência do senso de culpa significa que você irrompeu para o outro lado. Você o buscou e o encontrou. Em algum ponto pode manifestar-se uma grande sede por Deus. A sua alma terá sede de Deus. Foi o que disse Davi no Salmo 42, versículo 1 ao 2, onde diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim irrompe a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma
tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? É precisamente isso que acontece conosco. Nossa alma tem sede de chegar à presença do Deus vivo. Ela tem sede de sua presença. A linguagem metafônica de Davi é perfeita. Uma corça busca água por duas razões. Uma, por estar sedenta, e outra, por estar sendo perseguida por algum outro animal. A corça sabe que o seu cheiro perder-se-á se ela chegar à beira da água. Assim estará em segurança. Outro tanto sucede conosco, os crentes. Temos sede da presença de Deus porque a sua presença nos satisfaz a alma e porque nenhum adversário poderá então tocar em nós. O diabo não poderá achar-nos. Essa também é uma das razões pelas quais Davi escreveu: Tu és o lugar em que me escondo. Salmo 32, versículo 7. E assim, quando encontrarmos aquela água pela qual a nossa alma se sente sedenta, o louvor começará a borbotar de dentro de nós e desaparecerão declarações preparadas de antemão como: Louvado seja Deus, obrigado, Senhor. Antes, o louvor torna-se-á real. Cada aspecto do nosso ser estará agradecendo ao Senhor, até mesmo por aquelas coisas pelas quais uma hora antes não sentíamos que podíamos agradecer-lhe. Tudo tornar-se-á então muito bonito. Termina aqui o capítulo 3 do audiolivro O Poder Secreto do Espírito Santo, de autoria de Benny Hinn, narração Adailton de Jesus.